Capítulo 5. Pausânias descansou. Perdão, mas os nossos hábeis mestres ensinaram-me a equivocar assim. Assim falou Aristódemo. Era, portanto, a vez de Aristófanes. Mas, ou porque tivesse comido demais, ou por qualquer outra coisa, foi atacado por soluços e ficou incapaz de um discurso seguido. Então, dirigindo-se a Eristímaco, o médico, cujo lugar ficava por cima do seu, Eristímaco, tens de pôr termo aos meus soluços, ou então falar por mim, até que isto passe. Farei, respondeu Eristímaco. Uma e outra coisa, tomo a tua vez no uso da palavra, e tu tomarás a minha quando te tiveres acalmado. Entretanto, enquanto eu falo, retém a respiração durante algum tempo, e isso deve bastar. Se continuar, gargareja com água, e se ainda persistir, arranja qualquer coisa para fazer cócegas nas narinas e espirra. Quando tiveres feito isso uma ou duas vezes, por muito persistente que seja, passará. Seguirei a tua receita, disse Aristófanes, mesmo antes de acabares de falar. Eis, portanto, o discurso de Eristímaco. Parece-me necessário, visto que, após um belo ardor inicial, Pausânias não levou o discurso até o seu termo suficiente, tentar terminá-lo. Acerca da duplicidade de Eros, parece-me que falou bem, mas creio ter podido aperceber-me, graças à minha arte, à medicina, que não é somente sobre as almas dos homens e segundo a beleza, mas em 1000 outros aspectos e sobre muitas outras criaturas, o corpo de todos os animais, tudo o que cresce na terra, enfim, sobre todas as coisas humanas e divinas, que Eros estende o seu império maravilhoso. Irei buscar a medicina para honrar esta arte que é a minha, o meu primeiro exemplo. Na natureza dos corpos encontra-se essa duplicidade de Eros. Com efeito, toda a gente concorda que, num corpo, o são e o doente são outros e diferentes, e que o diferente ama e deseja diferentemente. É, portanto, outro amor que atua na parte sã e na parte doente. E se, como acaba de dizer Pausânias, é bom ceder entre os homens aos bons e mal àqueles que não se dominam, também para os corpos é bom ceder, é preciso. Ao que neles é bom, é são. Eis precisamente o que se chama a medicina. Mas o que é mal, doentio, está mal, e é preciso mesmo resistir-lhe, se se quer ser um profissional. A medicina é, para a resumir toda, a ciência das paixões amorosas do corpo, no que se refere à sua repressão e evacuação. O médico exemplar é o que diagnostica o bom e o mau amor, o que lhe permite operar permutas de um para o outro. Onde falta o amor, fazê-lo aparecer quando é necessário, e onde está a mais, expulsá-lo. Eis o verdadeiro trabalho médico. Deve reconduzir à amizade as partes componentes do corpo, mais inimigas entre si, levá-las a amar-se. Essas partes inimigas são os contrários: frio contra calor, amargo contra doce, seco contra úmido e toda a espécie. Porque sabia inspirar-lhes amor e concórdia, Asclépio, nosso pai fundador, segundo dizem os poetas, e eu acredito, pôde estabelecer as regras da nossa arte. A partir de então, toda a medicina, afirmo, é governada por esse Deus, por Eros, como aliás a ginástica e a agricultura. Quanto à música, é evidente também, para quem quer que preste um pouco de atenção. Talvez Heráclito quisesse dizer isto, se bem que as palavras de que se serve o exprimam com pouca clareza. Uma diferença de ser congruente consigo mesmo, como a harmonia do arco e da lira. Há muita incoerência em dizer que a harmonia é diferente ou que provém de elementos que continuam diferentes quando ela os reúne. Mas queria talvez dizer que, a partir de elementos inicialmente contrários, como o grave e o agudo,
A arte da música, ao fazê-los acomodar-se, produz a harmonia. Com efeito, naturalmente, se o grave e o agudo mantivessem até o fim o seu diferendo, não haveria harmonia. A harmonia é um soar em conjunto. E o soar em conjunto é um dizer conjuntamente. Ora, o dizer conjuntamente do diferendo, na medida em que difere, é impossível. O diferendo, portanto, e que não se diz conjuntamente, não pode ser harmonizado. Do mesmo modo, o ritmo produz-se a partir do rápido e do lento, que a princípio diferem, depois se acomodam. E esta acomodação, este dizer conjuntamente, como era imposto pela medicina, é o aqui pela música que inspira o amor e a concórdia aos diversos elementos. A música é também a ciência das coisas, do amor, no que concerne à harmonia e ao ritmo. Na própria ordenação da harmonia e do ritmo não é difícil discernir esta realidade amorosa. Mas aqui não há, de maneira nenhuma, duplo amor. Em seguida, quando é preciso servir-se para os ouvintes da harmonia e do ritmo e criar o que se chama composição da melodia, ou usar exatamente frases e métodos já existentes, o que se chama um método, que a dificuldade surge e se torna indispensável um bom profissional. Encontra-se aqui o mesmo argumento que é preciso ceder às pessoas honradas e também na medida em que poderiam vir a sê-los aquelas que ainda o não são, preservando o seu amor. E este amor é o bom, o uraniano, o eros, que provém da musa Urânia. O outro, pelo contrário, o vulgar, vem de Polínia. Os que o praticam devem desconfiar dele, a fim de colherem o prazer que comporta, sem que lhes inspire a sua brutal licenciosidade. Assim, na minha arte, é um grande problema usar bem os desejos a que se dirige a arte culinária, de modo a colher o prazer sem colher a doença. Na música, como na medicina, e em todas as ordens humanas e divinas, temos, tanto quanto é permitido, de preservar um e outro eros. É que eles estão aí presentes. Além disso, a ordenação das estações do ano é penetrada por um e outro, e quando os pares opostos de que falava há pouco, o calor e o frio, o seco e o úmido, participam no amor repartido, acolhem a harmonia numa sábia mistura, trazem a messe abundante e a saúde aos homens, aos animais e às plantas, sem fazer mal a nada. Mas quando o Eros, que tem a imoderação por companhia, levanta demasiado a cabeça nas estações, comete muitas destruições e injustiças. É daí que provém tantas vezes as pestes e toda espécie de doenças que atacam os animais e as plantas. As geadas, o granizo, a ferrugem dos trigos saíram desta avareza e desta imoderação no amor recíproco dos contrários. E a ciência de tais fenômenos, quando se trata do curso dos astros ou das estações do ano, chama-se astronomia. Além disso, todos os sacrifícios, tudo o que interessa à adivinhação, são estes os instrumentos da comunicação entre os homens e os deuses, não tem outra intenção que não seja a salvaguarda e a cura de Eros. A impiedade provém geralmente de uma recusa de ceder ao Eros moderado, de uma falta de respeito e veneração por ele em todas as nossas ações. Isso a favor do outro, mesmo quando se trata dos nossos pais, vivos ou mortos, e dos deuses. Aliás, todos os ritos instituídos pela adivinhação têm por fim velar pelos amantes e curá-los. Esta adivinhação é a obreira da amizade entre os deuses e os homens, porque sabe, nas paixões amorosas dos homens, o que tende para a lei divina e a piedade. Assim, é diversa e grande, ou antes, soberana, a força que possui Eros, tomado na sua universalidade. Mas aquele que procura o bem, de acordo com a sabedoria e a justiça, tanto entre nós como entre os deuses, esse detém a força maior. Proporciona-nos a felicidade perfeita, tornando-nos capazes de viver em companhia dos nossos semelhantes e de sermos seus amigos, mas também de nos tornarmos amigos daqueles que são mais fortes do que nós, os deuses. Talvez eu também tenha omitido
muitas coisas no meu louvor de Eros, mas nesse caso foi sem querer. Se deixei de lado isso ou aquilo, compete a ti, Aristófanes, completar-me. Ou, se está no teu espírito louvar de modo diferente o Deus, procede ao teu louvor, visto que já estás livre dos soluços.